Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora. Estou sob o homofórum de Dom Atanásio de Salix. E neste vídeo eu vou responder às artimanhas do protestante Abraão Borel. Vou responder a sua falácia, a sua falácia do espantalho. O espantalho é uma coisa muito suja e muito feia de se usar num debate. Uma coisa muito feia e muito reprovável. E o Abraão Borel, o autodenominado católico reformado, ele fez isso, ele usou o espantalho. Tá? Segue o vídeo dele. Mas você não pode fazer a mediação. Você não pode levar ninguém ao céu. Ninguém pode ser salvo através de você. É Cristo Jesus homem. É Ele que retém. É Ele que apazigua a ira de Deus. É Ele que retém. É Ele que nos apresenta diante de Deus irrepreensíveis. Vocês viram o espantalho do autodenominado católico reformado. Você não pode fazer mediação por ninguém. Você não pode salvar as pessoas. As pessoas não podem ser salvas através de você. Você não pode apaziguar a ira de Deus. Você não pode... As pessoas não podem ir para o céu através de você. Esse é o espantalho dele. Porque ele confunde a intercessão com a redenção de Jesus Cristo. Porque quando Paulo fala na primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, quando ele fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, ele fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens na questão da redenção, porque ele salvou a todos, Porque, não sei por que os protestantes, e esse Abraão Borel é um deles, eles param que só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele não continua o texto, Ele não continua. Todos os protestantes param aí, porque a mediação da qual São Paulo, apóstolo, fala é a mediação da redenção, ou seja, Jesus Cristo, ele é o meio, ele foi o intermediário, ele foi o mediador que nos colocou em contato com a Trindade, ele, Jesus. Porque nós estávamos desligados de Deus. Então o seu sangue nos redimiu. Foi através dele que fomos salvos. Essa é a mediação da qual o apóstolo fala. Paulo não falou de mediar no sentido de interceder por alguém. Porque interceder por alguém é fazer mediação. Essa mediação não salva as pessoas. A gente pede para que essas pessoas se convertam e sejam salvas. Porque Paulo acreditava que através das orações as pessoas podem ser salvas. Não que esse mérito de salvar através das orações fossem méritos das pessoas, dos santos. Os méritos são de Jesus Cristo. Porque está lá no texto. Vamos pegar o texto E eu vou usar uma Bíblia protestante. Aqui, ó, João Ferreira de Almeida, tá? Para quem não acredita, eu vou colocar aqui alguns segundos para vocês que eu estou usando a João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia protestante, Aliás, é a Bíblia clássica do protestantismo. Tá vendo? Da Sociedade Bíblica do Brasil, etc e tal. Vou aproximar mais. Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o texto. Eu não marquei, então esperem alguns instantes. Vamos lá. Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 2,
Versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, as orações é em favor de todos os homens. Em favor de reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom? O que é bom? A oração, as súplicas, as ações de graças, as intercessões. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem à verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que é bom? Rezar, interceder, fazer ações de graça por todos os homens. Isso é bom, porque Deus quer que todos os homens se salvem. E Deus condiciona isso às orações dos cristãos. É Deus que condiciona. Então, a oração é uma forma de mediação. Os orantes, os intercessores, são mediadores. Quer queira o Abraão Borel, quer não queira, quer goste, quer desgoste. Se ele não gosta do texto de São Paulo, ele que arranque essa página da sua Bíblia. Mas é ele que tem que se entender com São Paulo apóstolo. Então a doutrina que eu estou pregando agora, eu não sou adepto do só escritura, porque eu sou um sacerdote. Não sou adepto. Ele, enquanto adepto, deveria aceitar o que eu falo, porque o que estou falando é bíblico. Está na Bíblia. A interpretação dele sobre esse texto é que não é bíblica. Que é engraçado. A pessoa que defende só a escritura age contra a própria Bíblia, que ele diz acreditar. Ele acredita na sua própria opinião, que ele confunde sua opinião com a Bíblia, né? Mas a opinião dele é a opinião dele apenas e de outros protestantes, sectários seus irmãos. Bom, agora, no versículo 5, está lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Continuando no versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ou seja, a mediação de Jesus se dá em resgate, é a redenção operada por Jesus. E aí entra o espantalho dele, você não pode fazer mediação, porque ele disse que eu confundi, né? Já tem até um vídeo meu que eu vou deixar linkado num cartão, num card aí, que vai aparecer em qualquer lugar da tela, em cima. Então, ele disse que eu confundi a mediação com intercessão, né? E eu já provei que não. Ele passou vergonha, porque ele disse que não é desonesto, que ele reclama que eu o chamei de desonesto, de mentiroso, mas uma pessoa que age com desonestidade é o quê? Uma pessoa que todo vídeo que faz age com desonestidade. Eu vou chamar essa pessoa de honesta. Olha, parabéns, campeão. Você é um homem honesto. A sua argumentação é puramente racional. Sabe? Você realmente é o campeão dos debatedores. Não! Não posso. O Abraão Borel, ele é desonesto intelectualmente. Usa espantalho. Dá aquele sorrisinho de deboche, cantando vitória, porque ele não conhece, né, o importante Abraão Borel, né, o grande teólogo Abraão Borel, só que não, ele não conhece Hugo Grossio, que era protestante, não conhece Leibniz, que era protestante. É uma vergonha para ele, sendo protestante, não conhecer esses grandes protestantes, porque eu não sou protestante, eu estou muito longe de ser protestante. E eu conheço. E conheço a doutrina dele também, né? Que ele me chamou de ignorante, né? Tá bom. Sou ignorante. Ele vai ver a ignorância, né?
Ele vai ver a minha ignorância, né? Aliás, eu prefiro a minha ignorância, né? Abre aspas, a minha ignorância, fecha aspas, do que toda a sabedoria, toda a sabença dele, né? Sabença dele que tem se mostrado inútil no debate. E aí ele usa esse espantalho, né? Você não pode mediar, você não pode fazer a mediação, você não pode fazer a mediação, você não pode levar as pessoas para o céu, você não pode aplacar a ira de Deus, você não pode, nós crentes somos intercessores, você não pode fazer a mediação. Isso é espantalho, porque onde eu ensinei, onde a Igreja Ortodoxa ensinou que a intercessão dos santos no céu é fazer mediação de redenção. Onde eu disse que a Virgem Maria morreu na cruz para me resgatar dos pecados. Onde se encontra a doutrina que São Policarpo, no seu martírio, me resgatou. Onde está isso? Em que vídeo eu disse isso? Em que catecismo ortodoxo? Em que teologia dogmática da Igreja Ortodoxa? Em qual símbolo da fé da Igreja Ortodoxa se encontra isso? Isso é espantalho. Ou seja, o senhor Abraão Borel está criando um espantalho, né? Para você que não sabe o espantalho, o que é um espantalho? A pessoa está num debate. Então, ela pega uma doutrina que alguém falou, uma palavra, ela distorce tudo, ela inventa uma doutrina, inventa uma palavra, uma frase e atribui aquela frase a tal pessoa. Atribui aquela coisa que ele disse a tal pessoa. Só que tal pessoa, tal grupo, tal instituição nunca disse tal coisa. Nunca disse isso. Ele atribui aquilo que ele inventou como se fosse dito por aquela pessoa, por aquele grupo, por aquela instituição. Na verdade, ele criou essa palavra, essa doutrina, essa frase e atribuiu. Isso é espantalho. É espantalho. E foi o que ele fez, atribuindo a mim coisas que eu nunca disse. Longe disso, nunca disse isso. Isso é espantalho. Pura desonestidade. Pura desonestidade. Não tem outra palavra. Tá? E aí ele falou assim, e ainda ele caiu no triteísmo, né? Nesse ponto ele está muito mais próximo da Igreja Romana, dos francos latinos, né? Nesse ponto ele até poderia dizer católico romano reformado, porque nesse ponto ele está andando de mãos dadas com os papas romanos, né? com os teólogos da Igreja Romana. Tá? Perfeito, porque ele falou que Jesus Cristo está aplacando a ira de Deus. Então Jesus Cristo é Deus, né? Um Deus. Ele não é um Deus com o Pai e o Espírito Santo. Na visão do católico reformado, Jesus Cristo é um Deus que está aplacando a ira do outro Deus, que o Pai quer destruir a humanidade. E aí Jesus é o Deus bom, né, que aplaca. Isso sim é heresia e marcionismo. Isso aí é marcionismo que você prega. Jesus Cristo tem a mesma vontade do Pai, enquanto Deus. A Trindade ela é consubstancial e indivisível. Jesus Cristo, enquanto Deus, não pode ter vontade diferente do Pai e do Espírito Santo. É uma vontade. A linguagem da ira, que você falou da ira de Deus, é uma linguagem figurada. Porque é o homem que se afastou de Deus. Porque está aqui no texto de Paulo, Deus quer que todos os homens se salvem. Então não tem ira nenhuma. Deus quer que todos os homens se salvem. E quando eu falo Deus, o Pai quer que os homens se salvem, o Filho quer que os homens se salvem, e o Espírito Santo quer que os homens se salvem. Então a sua doutrina aí já é uma doutrina herética,
Porque você tem dois deuses brigando, né? Um quer aplacar a ira do pai e o pai quer destruir a humanidade. Uma doutrina bem aos moldes católicos romanos. Então, nesse ponto, você está de parabéns. Um romanista perfeito. Só falta beijar as mãos dos papas. Porque, como assim? Você está mostrando que tem dois deuses? Um quer apaziguar a ira do outro e o outro é irado. Se existe divisão de vontades diferentes na Trindade, já não há o mesmo Deus. São essências diferentes. Porque a essência una ela é una em tudo, inclusive na vontade. A vontade é a mesma. A vontade é a mesma. Não tem vontade diferente dentro da Trindade. Um é irado e outro não é irado, e o Espírito Santo não está nem aí. Não existe isso. A vontade é una nas três pessoas, elas são verdadeiramente distintas. Tá? Então, fica aí mais esse ensinamento para você. Tá? Então, os textos da ira divina você tem que entender no seu contexto, tem que ler mais, tem que estudar mais, né? Tem que deixar esse negócio aí de só escritura, de livre exame, porque não faz bem, né? Você acaba falando besteiras demais. Demais. Tá? Então, aprenda que a mediação de Jesus Cristo é de salvação. E deixe de usar espantalho, que é muito feio, muito desonesto. Ok? Eu vou continuar respondendo aos seus outros 2 vídeos, tá? A contento. Também vou responder aquele vídeo enorme de mais de 2 horas que você fez. Então, fique tranquilo, tá? Com o tempo eu vou responder. Até porque eu sou padre, sou professor, trabalho bastante, mas eu tenho tirado meu tempo aqui. Tenho lido bastante e tudo que eu falo, eu provo. Falei, né, da questão do Leibniz, que você tira o sarro do Leibniz, do Grosso, né, que você não sabe quem são, né? Se você, ao invés de querer se pavonear, mostrar a sua sabença que você não tem, se você se dedicasse a estudar, né, assistir ao meu vídeo, mas se você chegar assim, olha, o padre me citou 2 protestantes, vou pesquisar, você não teria passado vergonha, né? Poderia dormir sem essa, tá bom? Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você passou por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sino de notificações e compartilha este vídeo nas suas redes sociais. E que Deus nos abençoe e nos guarde e se lembre de nós, do seu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Amém.